Fala galerinha, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia. Meu nome é Wesley Carvalho e esse é mais um vídeo. Não é mais um vídeo, esse é o primeiro vídeo para a turma do nono ano, tá bom? De ciências. Bom, pessoal, deixa eu aqui fazer minha apresentação primeiro, né? Com essa é a nossa primeira videoaula. Eu quero falar com vocês a maneira com que eu trabalho esses vídeos. Eu já dou aula para a turma de oitavo ano e também para o segundo ano do ensino médio. E agora eu vou começar a lecionar ciências para vocês, alunos do nono ano. Seguinte, eu costumo fazer dessa forma, trabalhar dessa forma. Eu faço um vídeo explicativo, um vídeo de leitura, de introdução ao conhecimento, introdução à matéria, introdução à disciplina, e ressalto alguns pontos que foi interessante da gente falar, da gente discutir, e posto os vídeos. Depois eu faço um outro vídeo de correções, tá bom? Correções das atividades. Então, primeiro eu faço a introdução ao conhecimento e depois eu cobro aquilo que eu falei, aquilo que nós assistimos na aula, né? Aquilo que está proposto no seu PET. Então, o que eu peço para vocês? Acompanhem aqui, façam uma leitura, acompanhem eu lendo também, né? Façam uma leitura, grifem o que for importante ou o que vocês não souberem para vocês poderem perguntar. Tentem resolver as atividades, tá bom? Não estou dizendo que você tem que fazer todas as atividades, mas tenta fazer o máximo possível, tá bom? Tentem fazer, peçam ajuda, pesquisem, mas tentem resolver. E depois acompanhe aqui as minhas correções para vocês verem se vocês estão acertando as perguntas ou se está tendo dificuldade, alguma coisa. Se tiver, converse comigo. Então, pessoal, vamos lá. Ah, vamos nessa! Esse, assim como eu disse, é um vídeo de leitura. Então, nós vamos fazer uma leitura prévia aí do nosso PET 7 de Ciências do Nono Ano, semana de número 1, né? Primeira semana. Então, vamos lá, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Plano de estudo tutorado, componente curricular ciência, ano da escolaridade, nono ano. Essa é a semana 1, né? Unidade temática vida e evolução, objetivos do conhecimento, ideias evolucionistas. As habilidades, nós vamos discutir a evolução e a diversidade das espécies com base na atuação da seleção natural sobre as variantes de uma mesma espécie, resultantes do processo reprodutivo. Conteúdos relacionados são ideias evolucionistas e evolução e diversidade das espécies. Ao final dessa aula, o aluno ele vai ser capaz de entender o processo de especiação e fatores que influenciam isso, né? Então vamos começar. Especiação. O processo responsável por formar novas espécies é chamado de especiação. Esse processo já ocorreu milhares de vezes ao longo de toda a história evolutiva dos seres vivos, desde sua origem e prossegue até hoje. Para que isso aconteça, basta algumas condições, como variabilidade entre os indivíduos. Então, variabilidade, nós temos que ter indivíduos diferentes, tá bom? Processo de seleção natural, o qual permite ou possibilita que indivíduos que possuem características mais aptas para aquele meio onde vivem tenham maiores chances de sobrevivência do que aqueles que não tenham. Então, pessoal, isso, se eu for explicar para vocês o que é seleção natural, às vezes parece até que a natureza ela é mal, ela castiga, mas é o seguinte: aqueles indivíduos que forem mais adaptados àquele meio, eles vão sobreviver. Aqueles que não forem adaptados, não conseguirem se adaptar àquele meio, eles vão perecer, ou seja, vão entrar em extinção, né? Vão decair a sua reprodução, né? Então, até chegar a um ponto de extinção, isso é o que ocorre. Isolamento reprodutivo, que ocorre quando duas populações de uma mesma espécie, tão diferentes entre si, se tornam tão diferentes entre si, a ponto que a reprodução entre elas não é mais possível, formando assim duas espécies distintas. Então, esse isolamento reprodutivo, nós temos aí uma espécie, tá? Vive aqui em uma comunidade, né? Vive aqui, e por algum motivo, essas espécies
elas são separadas, né? Por uma barreira geográfica que seja, são separadas. Então, nós temos o isolamento reprodutivo, ou seja, as espécies que estão aqui, elas não podem ter contato com a espécie do outro lado. Elas vão se adaptar àquele meio, né? Vamos supor que quando nós separamos, o meio que uma espécie ficou é completamente diferente ao meio, o meio que eu falo habitat, né? O lugar onde elas estão. É completamente diferente do meio onde a mesma espécie está, do outro lado. Elas vão se adaptar àquele meio. Lembra que eu falei da seleção natural? Elas vão se adaptar, ou os indivíduos que se adaptarem vão sobreviver e os outros vão perecer. Então, vão se adaptar, vão ganhar características novas que é devido à adaptação ao local, até chegar a um ponto onde essa espécie que ficou isolada em uma determinada região, ela vai ser diferente dessa outra espécie que ficou da mesma espécie anteriormente, né? Só que agora elas vão ser espécies distintas, vão ser espécies diferentes por conta desse isolamento reprodutivo, né? Por conta dessa barreira geográfica que separou esses dois. Então vamos recapitular aqui, ó. Variabilidade entre os indivíduos. Os indivíduos de uma mesma espécie precisam apresentar variações em seus fenótipos e genótipos. Sem essas características individuais, a seleção natural não pode agir. E aí você vê que, para quem tem irmão, irmã, você e seu irmão, você e sua irmã são diferentes, tá? Tanto no genótipo quanto no fenótipo. Vocês têm características diferentes, tá bom? Então, isso é uma vantagem para a seleção natural, tá? São indivíduos diferentes, da mesma espécie, mas diferentes. Espécie é o conjunto de indivíduos de fenótipos e genótipos muito próximos, né? Bem parecidos, capazes de cruzar entre si e produzir uma prole, ou seja, filhos. E esses filhos também têm que ser capazes de reproduzir, tá bom? Então, vamos aqui imaginar um exemplo aqui de um cachorro, que seja, tá? Tem aquela ninhada, né? Todos ali, fenótipos e genótipos muito parecidos, não idênticos, parecidos. E o macho vai cruzar com uma fêmea e vão ter descendentes também capazes de gerar outros filhotes, né? Então, isso aí é uma espécie, isso é o conceito de espécie. Continuando com a leitura aqui. Existem diferentes tipos de especiação, porém iremos estudar apenas um, que envolve o surgimento de uma barreira geográfica, como um rio, por exemplo. Nesse caso, a barreira divide uma determinada população de certa espécie em duas. Foi aquilo que eu falei. Aqui estava a espécie e, como exemplo disso, um rio, né, dividiu ela. O rio vai passar aqui, então vai ficar a espécie de cá e de cá, só que elas não podem interagir entre si. Essa barreira determina o isolamento geográfico. Né? Isolamento, ficou isolado em um espaço, né? Em um espaço geográfico. Dos dois grupos que passam a viver em ambientes diferentes. Por exemplo, de um lado do rio ficou área de mata fechada e de outro uma área de campo aberto. Então, características diferentes. O processo de seleção natural atua de forma diferenciada sobre cada um desses grupos isolados. O resultado é que os grupos passam a evoluir independente do outro. Ou seja, o grupo que ficou na mata fechada, ele vai evoluir, vai ganhar características novas, independente daquele outro. Do mesmo jeito esse de cá. Ele ficou numa área de campo aberto, né? Vai ganhar características para aquele habitat, né? Para aquele meio onde ele está vivendo, independente do que está acontecendo do outro lado, né? Após muitas gerações, esses grupos podem acumular modificações que impedirão o fluxo gênico. E o que é o fluxo gênico? A reprodução entre elas. Mesmo que ocorra o desaparecimento da barreira geográfica, então vamos supor que esse rio acabe, ou ocorra um assoreamento, que é o exemplo que vai dar, por exemplo, que ocorra um assoreamento e ocorre o desaparecimento dessa barreira geográfica, ou seja, as espécies que estavam na área de campo aberto, elas podem migrar para o campo fechado, né? Já não há mais essa barreira que impede que isso ocorra. O que acontece? Por exemplo, pode ocorrer o assoreamento de um rio
em alguns pontos, possibilitando o encontro dessas duas novas populações. Isso significa que ocorreu um isolamento reprodutivo entre essas populações e que uma delas passou a construir uma nova espécie, ok? Então aí esse isolamento reprodutivo, ou seja, eles não vão mais ter relações como teria antes dessa divisão aí, antes desse isolamento geográfico. E aqui tem um desenho, né? Um desenho que explica isso tudo, ó. Então aqui antes os indivíduos eles eram todos juntos, o rio passou aqui, ó, e dividiu, né? Então criaram aí habitats diferentes, evoluções diferentes, e aí indivíduos diferentes no final surgiram, né? Uma nova espécie surgiu. Isso é o processo de especiação. Bom, pessoal, aqui para vocês saberem um pouquinho mais, tem aí no pet de vocês, esse Saiba Mais, vocês podem acessar isso aí e aprender um pouco mais, né? Melhorar um pouco mais o conhecimento de vocês a respeito desse tema. Então, o vídeo era esse, o vídeo de leitura, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês aí no entendimento. Fiquem esperando o próximo vídeo, que o próximo vídeo ele vai ser de correção, mas assim como eu disse no início do vídeo, eu peço a vocês que antes de assistirem ao vídeo de correção, tentam resolver aí na casa de vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui, por hoje é só, até mais e fui!